Na verdade, somos o povo mais feliz da terra. E a polícia tem que orar pela pregadora que estou nessa noite. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Estendam as vossas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai. Tenho certeza, meu Deus, que o Senhor recebeu o nosso louvor, Pai amado. Agora, Senhor, prepara o nosso coração, meu Deus, para receber a Tua palavra, meu Deus. Usa a Tua filha, Pai amado, tremendamente, Senhor. E não fala aquilo, Senhor, que nós queríamos, Senhor, mas aquilo que estamos precisando nessa noite, Senhor. Que cada um, meu Deus, possa sentir a Tua presença, Senhor, e sair com Tua palavra, Senhor, no coração. Que a Tua palavra, Senhor, transforme a cada um, Pai amado. Assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. 2 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Amém? Posso ler? Amém. Diz assim: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. A mãe já pode citar. Amém. Amém? Já estava com saudade da igreja. Acho que 3 cultos que eu faltei, era só. Mas eu estava doente, tá, gente? 2. Mas eu estava 2 dias? Mas pode até um mês. Irene escuta minhas faltas. Irmãos, eu estou feliz de estar aqui na casa do Senhor. E eu ia colocar a diaconisa de Vânia para pregar hoje, mas eu tive misericórdia dela, que eu ia avisar ontem. Não tinha condição, né, de preparar uma mensagem tão rápido. Então Deus me levou a falar sobre um homem chamado Mefibosete. É um nome um pouco difícil, irmãos. Mefibosete. Mas existe e está na Bíblia, amém? E Deus me levou a falar sobre trauma. Que nome horrível, né, irmãos? Quem é que não tem trauma na vida? Quem é que não passa por um momento tão difícil, que fica ali na sua mente, aquela coisa forte? E eu fui pesquisar para saber o que é trauma. No dicionário grego, sabe o que é que significa o trauma? Significa ferida. Ferida é algo ruim, algo que marca, algo que dói. Então, lá no dicionário grego, se você for dar uma olhadinha, ele diz para eles o significado de trauma é ferida. Já no contexto psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo, o direcionamento da vida de uma pessoa de forma que essa pessoa seja afastada. Quer dizer, se você tem aquele trauma, você passou por aquele trauma, ali vai ser o centro da sua vida. É uma coisa que marcou tanto, porque olha só, quando é uma coisa boa, a gente lembra, mas a coisa ruim, ela não larga de você. Aquele momento ruim, não é? E a gente não pode estar livre dele. Nós somos seres humanos, vivemos na Terra, passamos por traumas. Então, quer dizer o quê? Psicologicamente, é uma coisa que vai ficar centrada na sua vida. Então, você não vai ter como levar à frente os seus projetos de vida se você está ligado ao trauma. E aqui, irmão, fala, eu fui, né? Deus me levou lá em 2 Samuel, que fala sobre o jovem, sobre o homem, né? Olha só. Esse menino, irmão, quando ele nasceu, ele era filho de rei. Ele era um príncipe, Mefibosete. Quando ele pequeno, olha só, o primeiro trauma dele que aconteceu. Que é, no caso, o trauma físico dele. Foi que ele, deram uma queda nele e ele levou um acidente, entendeu? Acredito que foi ele levou uma queda e ele ficou sem o movimento das 2 pernas. Olha só, primeiro trauma físico. Veja só, irmãos, que você tem que conviver com esse tipo de coisa. Bom é nós sermos saudáveis, que as pernas, né? Olha só, vai para todo canto, tem aquela independência. Quando você
fica nessa forma que Mefibosete ficou, você fica totalmente o quê? Dependente das pessoas. E olha só, o segundo trauma, ele era o quê? Filho de rei. Então, apesar que ele era aleijado das suas pernas, ele tinha, irmãos, as pessoas que serviam a ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa nobre, não é? Ele tinha condições. Aí vem o trauma familiar. Em plena guerra, o que aconteceu? Mataram os pais dele. Veja só, o primeiro trauma, ele ficou aleijado. E o segundo trauma, ficou sem a família, morreu, foi todo mundo. E aí? Veja só. Aí ficou também o trauma emocional. Como é que uma pessoa aleijada, que era rico, tinha tudo nas suas mãos, tinha saúde, a princípio tinha saúde, tinha condição, vivia muito bem, aí vai, perde as pernas, lá vem, né, irmão? E em seguida a família dele, assassinada. Na verdade, guerra, né? Para mim, assassinado. Morreram tudinho. Aí o que acontece? Ele ficou debilitado e dependente das outras pessoas. E ele foi, irmão, para um lugar chamado Lodebar, lugar de esquecimento. Não tinha aquele lugar, não vou dizer que é moreno, não marca não. Mas não tem um lugar assim que a gente, que tem pessoas que nem percebem que existe. Lá em Pernambuco. Não é moreno, ainda. Mas lá em Pernambuco. Mas não tem aquele lugar bem distante, né? Vamos dizer, lá no nosso sertão, você nunca foi, mas existe, está lá. Então estava lá Mefibosete, filho de rei, sangue real, nessa condição. Veja só. Além do trauma físico, familiar, emocional, o trauma social. Você já viu como é tratada uma pessoa deficiente? Você já viu como é? Não é nada bom, né? Não é, não. Se nós, que temos as pernas, braços, né? Tudo em ordem. Às vezes as pessoas têm preconceito com a gente. Imagine com uma pessoa deficiente, mas é que ele tem. Não é verdade? Ele sim, ele teve tempo que foi muito bajulado, mas por que será? Porque ele tinha condição. Quem era doido de encontrar ele se ele era filho de rei? Não é verdade? Aí veja só a situação do Mefibosete. Social também. Já não era rico, já não tinha família, já né, não era uma pessoa totalmente perfeita, ele se tornou uma pessoa deficiente. Aí vem também o pior trauma, irmãos, é o espiritual. Sabe como é que ele se achava? Ele se achava um ninguém. Sabe o que ele dizia com ele mesmo? Um cão morto. Ele se achava um cão morto. Você vê que cão não é muito valorizado. Imagine morto. O que é que serve um cão morto? A não ser chutado ou, sei lá, né? Fede. As pessoas nunca chegaram perto. Então ele se sentiu assim. Mas sabe o que aconteceu com o Mefibosete? Deus, irmãos, quando ele entra na vida da gente, Deus forma. Às vezes você não entende por que eu estou passando por isso, preconceito, perda, né? Por tanta coisa na minha vida. Por que eu estou passando por isso? Deus tem algo melhor para você passar lá na frente. Porque o nosso futuro, irmãos, é feito por Deus. Glória a Deus. E às vezes a gente não entende. Mefibosete estava aqui, coitado, aleijado. Não tinha mais família, não tinha mais condição financeira. E às vezes a gente se encontra assim. E isso mexe com a pessoa. Tem pessoas, irmãos, que se matam. A depressão, ela invade. Por quê? Por causa dessa situação. Mas será, irmãos, que por causa disso a gente tem que se entregar ao trauma? Será que o trauma ele tem que ser o nosso centro, né, de vida? Será que tem que ser o nosso objetivo? Então é nisso que você tem que vigiar. Trauma vai acontecer na tua vida. Decepções vai acontecer na tua vida. A tristeza, ela vai acontecer. Ela vai passar pela tua vida. Mas ela não vai ficar, a não ser que você queira. Porque tem pessoas que sofrem, não é? O trauma e entrega o trauma. Ah, eu trato as pessoas mal porque eu tenho trauma. Eu não fui bem tratada quando eu era criança. Não é verdade? Ah, eu sou assim porque eu apanhei muito. Ah, eu sou assim porque eu sou pobre. Olha só, desculpa. E se entrega, irmão, trauma e acha que o trauma, às vezes usa, né? Ah, eu tive trauma. Eu tenho trauma, coitada de mim. Tá entendendo, irmão? E se entrega a isso. Então, isso não é desculpa. A gente tem, irmãos, que se levantar, não ficar prostrado. Porque como é que você vai viver o dia de hoje se você só vive no passado? Verdade. Não é verdade? Você só vive no passado.
fica lá se acabando. Se acontecer algo ruim na tua vida, você não quer saber das coisas boas que hoje está te acontecendo. E você fica lá, olha para o espelho, começa a chorar e começa a ficar isso aqui fundo, né? As mulheres que sofrimento. Gente, olha, que é um conselho, não se entrega a isso não, porque tristeza vai levar você ao choro. E vai vir as pregas, vai vir o cabelo branco. Apesar que a gente pinta, né, irmão? Mas a gente sente, depois do trauma todinho, você tem que passar por esse outro trauma, cabelo branco, prega no rosto. Tem gente que envelhece tanto tempo. Por quê? Os momentos bons da sua vida você não sabe valorizar. Só quer valorizar os momentos ruins. Olha, irmão, veja só, existe fase na nossa vida que a gente inventa de pegar compra um diário, é diário, existe ainda? Aí começa, hoje, não coloca coisa boa. Ah, fulano me tratou mal. A professora colocou 0 na minha prova. Tá entendendo, irmão? É uma coisa muito séria. Então, olha só o que aconteceu com Mefibosete. Aí vamos voltar aqui para a leitura. 2 Samuel 9 diz assim, disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonathan? Olha só, irmão. Deus, ele levanta as pessoas para fazer o bem na tua vida. Às vezes você acha que não tem mais condição, tua vida está um fracasso. Já era, agora o negócio é só chorar, não é se entregar. Mas olha o que foi que Deus fez com Mefibosete. Foi disse Davi foi lá atrás, irmão, de Mefibosete. Não é assim que Deus faz? Olha, existem tantas pessoas, irmãos. Vamos voltar agora para o lado da igreja? Que nós, irmãos, somos pessoas especiais. Somos filhos de um rei. Nós somos príncipes e princesas. Somos bem tratados por Deus. Você se acha maltratado por Deus? Nós somos bem tratados por Deus. Olha só, se você está triste, aí vem o Senhor. Sabe aquela brisa, aquela coisa gostosa no teu coração? Não é? Quando todo mundo te esquece, todo mundo quer mais ver a tua cara. Aí o Senhor chega e diz, eu te amo. Eu não desisto de você. Não é assim que Deus faz? Quantas decepções, quantas pessoas que você... Ai, meu Deus, essa pessoa nunca vai me decepcionar. Só uma decepção. Você aprender que só um que é perfeito, que é Deus. Glória a Deus. Amém? Então foi isso que aconteceu com Mefibosete. Deus ele se lembrou de Mefibosete. Espera aí, agora é o tempo. Já foi, deixa de trauma, deixa de tanto sofrimento. Vamos embora. Olha, Davi, vai lá no meu céu. Mefibosete está lá numa terra tão distante. Lodebar, um lugar muito difícil que ninguém nem olha para lá. Vai lá. Tem uma pessoa especial. Aí foi isso que aconteceu, irmão. E aqui diz assim, havia um servo na casa de Saul e Deus usou essa pessoa. Repara, viu? Cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi e disse o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Olha só, não era dele não, de Deus. A bondade de Deus para com essa pessoa. Aí o que aconteceu, irmãos? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado. Primeira coisa, irmãos, olha só, precisa disso? Foi logo dizendo, ó, aleijado de ambos os pés. Precisava disso? Precisava, né, irmão? Então existe. Existe sim, vou lá chamar. Não é verdade? Mas olha só, logicamente, ele quis logo, né, não sei, chamar a atenção de Davi, ou desvalorizar o próprio Mefibosete, por ele ser assim. E disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Martim, filho de Amiel, em Lodebar. Lá nos confins, ninguém sabe onde é que fica direito. Na verdade, irmãos, então Deus foi ao encontro dele. Aleluia. E sabe o que o Mefibosete fez, irmão, quando chegou na presença de Davi? Davi era o rei, né? Olha só, ele não foi soberbo, ele não usou trauma para tratar ele mal. Estou revoltado, ele não chegou assim pro rei, viu? Muitas pessoas, irmãos, chegam na casa do Senhor cheios de razão, acham que a salvação ele merece. Aí sabe o que acontece, irmãos? Quebra a cara. Mas isso Mefibosete, o que ele fez? Ele não quis saber, ele quis só respeitar, porque ele teve aquele temor, aquele respeito. É isso que nós temos que ter. Né? Respeito uns com os outros e principalmente com Deus. E Mefibosete ele teve. Aí quando chegou, irmão, sabe o que Mefibosete disse? Olha só, sabe o que ele fez? Ele se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Olha só, ele era filho de rei, irmão. Ele poderia usar isso. Olha, Davi, tu é rei, eu também sou príncipe. E a
acontece? Deus, ele chama do mundo, você todo sujo, sem valor nenhum, e põe nova veste, põe anel, né? Chique nos teus dedos, não é verdade? Te dá um novo nome, uma nova vida. Aí o que acontece? O primeiro pecado, a primeira besteira, aí você cair. Aí o que acontece? Perde a veste, perde tudo. Não é? Fica aí os príncipes, tudo virando mendigo, não é? Mendigando as coisas do mundo, não é verdade? E olha só, e Deus ele sempre está em busca. Mesmo aquelas pessoas esquecidas pela sociedade, muitos que dizem que não há jeito para aquelas pessoas, mas Deus ele vai ao encontro, como Deus fez, como Mefibosete. Mas sabe o que é que basta, irmãos? Quando Deus vai ao teu encontro, é você dizer que é servo, reconhecer que você não é nada. Não é? Foi isso que aconteceu com Mefibosete. E disse Davi, não temas, porque, de certo, usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu te continuo comerás pão à minha mesa. Olha só. Era um homem que estava jogado na sociedade, não é? Desvalorizado. Aí o que acontece? O rei chega para ele, dá para entender, irmãos, lá, vamos dizer, o teu vizinho lá, desvalorizado, ninguém liga para ele, está lá todo jogado, a casa caindo nos pedaços. Aí chega um rei e bate na porta dele, vamos dizer a presidenta, né? Aí chega lá a presidenta Dilma, né? Aí, ó, vem cá, tu agora vai ficar comigo, do meu lado, vamos lá. Entendeu, irmão? É assim que Deus faz. E Deus fez com Mefibosete, Deus restituiu tudo que ele tinha. Ele voltou a ser príncipe de novo, irmão. Na vida dele, ele voltou a ter as mesmas regalias de um príncipe. Ele tinha pessoas que serviam a ele. Aí ficou mais fácil, não? A pessoa deficiente ficou melhor, né? Então, irmãos, é isso que Deus fez. Deus restaurou tudo. Até a vida espiritual, que é o principal. Quando Deus, ele marca o encontro com a gente, né? Que ele encontra conosco, irmãos. Não é só o material que ele vai te dar. Não é só as vestes. Não é só o teu mantimento, emprego. Na verdade, isso a gente necessita. Não é nem um luxo, é necessidade mesmo. Ele também restaura a tua alma. A tua alma que está dilacerada. Glória a Deus. Não é? Sabe aquele vazio que está muito grande dentro de você? Ele é preenchido por Deus. Porque não tem nada que possa preencher. Porque é do tamanho de Deus. A lacuna, o buraco que nós sentimos dentro da alma. E é isso que Deus faz, ele restaura. Então, o que ele vai fazer? Você vai ter, no caso aqui, né? Fisicamente, ele não foi curado. Ele não teve novas pernas. Mas a alegria dele era tão, que ele esquecia até que ele tinha as pernas. Não é, irmão? E no caso familiar, como ele perdeu, né? Os familiares, Deus deu. No caso, ele teve mulher, ele teve filho. Entendeu, irmão? Tem tanta gente aí linda e maravilhosa que nem chega a casa e olha Mefibosete, aleijada das pernas. E foi casado e teve filho. Veja só. E o que acontece? O emocional dele, Deus curou, não é? Socialmente ele estava uma bênção, que na verdade quem é que ia ter preconceito com a pessoa que estava do lado do rei? Ninguém. E espiritualmente, Deus fez o quê? Curou ele. Você está se sentindo curado nessa noite? Aleluia. Você está se sentindo preenchido com a presença de Deus na tua vida? Olha, irmãos, não é bom estar na casa do Senhor? Quantos que não querem, né? Preferem estar no mundo. Preferem estar na ilusão. Mas nós estamos aqui, porque Deus ele nos trouxe aqui para quê? Para nos curar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amém? Aleluia. Então é isso que Deus fez com você. Então valorize. Diga, Senhor, eis-me aqui. O que é que tu queres de mim? Porque, irmãos, quando recebemos algo bom na nossa vida, a gente quer dividir. Eu acho que uma pessoa, quando aceita Jesus, a primeira coisa que quer é salvar todo mundo. Não é verdade? Ah, eu quero salvar todo mundo. Então, você tem uma solução do problema ali. Vem, ó. Tá vendo aqui a solução? Vem sentir a minha alegria. Não é, irmão? É uma alegria que não tem como contar a alegria de sentir a presença do Senhor na nossa vida. Então, irmão, Deus está nessa noite dizendo que se você está precisando de uma cura espiritual, Ele está aqui para te curar. Se você está desvalorizado pela sociedade, Deus está aqui para te valorizar. Glória a Deus. Porque Ele te ama, irmão. Ele não está morto. Ele está na tua vida. E olha só, o Mefibosete agora, não sei. Correr ele não podia correr não, né? Mas acho que ele tinha muita vontade, né? De pular, de correr. De repente, se você não teve
valor nenhum, se você está ali pobre, perdeu foi tudo, porque uma coisa é você nascer pobre, e outra coisa é você nascer rico, ter tudo e de repente não ter mais nada. Mas Deus, ele tem como trabalhar na nossa vida. Será que Mefibosete ia ser um servo? Se ele nunca tivesse perdido nada? Não é? Então Deus, ele tem como trabalhar em cada vida. Deus, ele quis trabalhar dessa forma com Mefibosete. E Deus também quer trabalhar na tua vida. Pode ser que você espiritualmente esteja bem, mas aí você esteja precisando de algo financeiro. Deus, ele vai te dar. Agora só que é no tempo. Veja só, uma criança para nascer, eu sempre na minha pregação gosto de falar. É 9 meses, não é 12 meses não. Então o processo da tua bênção, da tua vitória, Deus, ele está cheirando. Então você não pode, irmão, querer tudo pela metade. Não faça igual o homem que estava pedindo um carrinho velho, não, Senhor, não. E Deus dá. Aí depois está lá o carro todo quebrado. Está entendendo, irmão? Olha o sofrimento. Então, que nós possamos esperar no Senhor, porque quando a gente espera no Senhor, a bênção vem completa. Deus não dá pela metade. A não ser que você queira resolver teu problema, e aí é problema teu. Mas Deus, quando a gente entrega o problema ao Senhor, Deus, ele resolve tudo. É todas as áreas da tua vida. Deus, ele trabalhou em todas as áreas de Mefibosete. Pode ter atenção, em todas. Não faltou nenhuma área. Nenhuma. Ele foi curado totalmente em todas as áreas. Então, Deus, ele quer realizar sonhos da tua vida. Então, que você não vem, não dá porque eu tive uma tristeza lá no passado, eu fui maltratado, entendeu? Então, eu quero, sei lá, mostrar que eu sou coitado, faça isso não. Faça não, você é príncipe, você é princesa. A alegria do Senhor é a tua força. E não deixe que nada venha entristecer a tua vida. Olha, em vida, irmãos, a gente não retrocede não, a gente avança. Não é verdade? Campeão, quando está ali correndo, né, ou os atletas, quando eles estão correndo, ele corre para trás, não corre para frente. Não é verdade? Então, que você possa correr para frente. Deixa ele passar para depois. Olha, para depois para nunca, né? Deixa ele lá no cantinho dele. Já passou. Coisa ruim passa, irmãos. Agora a alegria do Senhor não, ela permanece. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então eu quero agradecer ao Senhor, né? Por essa palavra que Deus realmente eu me alimentei com ela. Coisa boa que Deus, ele fala conosco primeiro para depois falar com a igreja. Amém, irmão? Amém. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Não se entrega à tristeza, não tem futuro. Olha só, vou repetir para as mulheres. Não tem futuro, irmão. Viu? Quando você lembrar de se entregar à tristeza, lembre-se, as rugas. Então, não se entregue. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de passar para o pastor Ricardo. Para encerrar. Glória a Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Por isso nós profetizamos. Eu quero estar no meio dos profetas, no alto da montanha. Eu quero ser tomado por tua glória, usado pelo Espírito.